A formação dos povos gregos na antiguidade é um processo complexo que abrange várias etapas e influências culturais. Aqui está um resumo geral da formação e desenvolvimento dos povos gregos. Número 1. Período minoico, aproximadamente 3.000 a 7.450 para. Os minoicos foram uma das primeiras civilizações da Grécia, estabelecendo-se principalmente na ilha de Creta. A civilização minoica é conhecida por seu desenvolvimento urbano avançado, comércio marítimo e arte sofisticada. Eles deixaram um legado cultural significativo e foram influentes na formação da cultura grega posterior. 2. Período micênico, aproximadamente 1600 a 1200. Os micênicos, que habitaram a parte continental da Grécia, especialmente a região do Peloponeso, sucederam os minoicos. A civilização micênica é famosa por suas fortificações impressionantes, como as de Micenas e Tirinto, e por suas contribuições à mitologia grega, incluindo os heróis e histórias que mais tarde seriam integrados aos poemas épicos de Homero. A escrita linear B, usada pelos micênicos, foi uma forma primitiva do grego antigo. 3. Período das Trevas, aproximadamente 1200 a 800 CNS. Após o colapso da civilização micênica, a Grécia entrou em um período de declínio econômico e cultural conhecido como o Período das Trevas. Poucas informações sobrevivem desse período, mas é sabido que houve uma diminuição nas atividades comerciais e na escrita. A sociedade tornou-se mais rural e tribal durante essa época. 4. Período arcaico, aproximadamente 800 anos. Durante o período arcaico, houve uma revitalização cultural e econômica na Grécia. As cidades-estado, polis, como Atenas, Esparta e Corinto, começaram a se formar e a se desenvolver. Este período é caracterizado pelo surgimento da democracia em Atenas, o desenvolvimento da filosofia e das artes e o início da escrita épica e lírica. Também marcou o estabelecimento dos Jogos Olímpicos e a expansão da colonização grega pelo Mediterrâneo. 5. Período clássico, aproximadamente 500 a 223 AMSTs. O período clássico é frequentemente visto como o auge da cultura grega. A democracia ateniense floresceu, a filosofia grega se desenvolveu com figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles, e houve grandes avanços na arte, arquitetura e teatro. As guerras persas e as guerras do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, marcaram este período. Também foi uma era de grandes conquistas e expansão sob Alexandre o Grande. 6. Período helenístico, aproximadamente 323 a.C. 31 a Markspace. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido entre seus generais e o período helenístico começou. Este período é caracterizado pela expansão da cultura grega e sua fusão com as culturas do Oriente Médio e da Ásia. As cidades-estado gregas perderam parte de sua autonomia, e o reino da Macedônia e, mais tarde, o Império Romano passaram a dominar a região. Resumo: os povos gregos se formaram através da assimilação e transformação cultural das civilizações minoica e micênica, seguidas por um período de recuperação e desenvolvimento cultural. As polis gregas, com suas instituições políticas, sociais e culturais distintas, desempenharam um papel crucial na formação da identidade grega e na herança cultural que influenciou profundamente a civilização ocidental. Os povos gregos antigos enfrentaram várias ondas de invasões e migrações ao longo da sua história. Aqui estão algumas das principais etnias e grupos que invadiram ou impactaram a região grega. 1. Dórios. Um dos grupos mais significativos a invadir a Grécia foi os Dórios, por volta de 1200 a.C., marcando o fim do período micênico e o início do período das Trevas. Os Dórios estabeleceram-se principalmente na região do Peloponeso e em algumas áreas da Grécia Central. 2. Jônios. Embora não sejam exatamente invasores, os jônios migraram para as áreas da Grécia Central e das ilhas do Egeu durante o período arcaico. Eles foram fundamentais no desenvolvimento cultural e político da Atenas Antiga e da Iônia, região costeira da Ásia Menor. 3. Eólios. Outro grupo que migrou e estabeleceu-se na Grécia foi os Eólios. Eles se assentaram principalmente na região da Beócia e na parte norte da Ásia Menor. Assim como os jônios, sua presença contribuiu para a diversidade cultural da Grécia Antiga. 4. Trácios. Os trácios, um grupo indo-europeu, invadiram e se estabeleceram na região da Trácia, que se estendia pelo norte da Grécia e partes da Macedônia. Suas interações com os gregos eram frequentemente conflituosas,
mas também resultaram em algum grau de intercâmbio cultural. 5. Durante as guerras persas, século I, o Império Persa, sob Dário Pirno e Xerxes Pirne, invadiu e tentou conquistar a Grécia. As batalhas famosas de Maratona, Termópilas e Salamina foram parte desse conflito. Embora os persas não tenham conseguido conquistar permanentemente a Grécia, sua invasão teve um impacto significativo nas cidades-estado gregas e em sua política. 6. Macedônios. Embora inicialmente considerados como uma cultura distinta, os macedônios, sob o comando de Filipe II e Alexandre o Grande, expandiram sua influência sobre a Grécia no final do século Parfabsicos e criaram um império que abrangeu grande parte do mundo grego e além. Essas invasões e migrações moldaram a história e a cultura da Grécia Antiga, contribuindo para o desenvolvimento das diferentes regiões e cidades-estado gregas. O século XII é um período de grandes transformações no Mediterrâneo, marcado por importantes eventos e mudanças culturais e políticas. Esse período é conhecido por ser um tempo de transição e crise para várias civilizações da região. Aqui está um panorama geral. Colapso das civilizações minoica e micênica. Durante o século XII anunciou a civilização micênica, que havia sido uma das culturas dominantes no Mediterrâneo Oriental, entrou em declínio. As razões exatas para esse colapso não são totalmente claras, mas teorias incluem invasões, desastres naturais, mudanças climáticas e problemas internos. As cidades micênicas como Micenas e Tirinto foram destruídas ou abandonadas, levando a uma diminuição significativa na atividade comercial e na complexidade social e política. Invasões dos Dórios. A chegada dos Dórios, um grupo de povos indo-europeus, é uma das causas principais do fim do período micênico e do início do que é chamado de período das trevas na Grécia. Os Dórios invadiram o Peloponeso e outras áreas da Grécia, estabelecendo-se na região e mudando a estrutura política e social da Grécia Antiga. Eles trouxeram consigo uma cultura que, por um tempo, substituiu a civilização micênica. Período das Trevas. O período das trevas, cerca de 1200 ALS, 800 anos Campas, é caracterizado por um declínio geral na produção material, na escrita e na organização social. A literatura, como os épicos homéricos que foram compostos posteriormente, sugere que houve uma diminuição na complexidade social e econômica. Este período também viu uma descentralização do poder, com as sociedades tornando-se mais tribais e menos urbanizadas. Migrações e movimentos populacionais. O século XVIII também foi um tempo de grandes movimentos populacionais. Além dos dórios, houve outras migrações e invasões, como os povos do mar, que causaram distúrbios e mudanças nas regiões do Levante e na Anatólia. Esses movimentos contribuíram para o colapso de vários reinos e cidades importantes, incluindo algumas das principais cidades-estado fenícias e hititas. Mudanças na Anatólia e no Levante. Na Anatólia, atual Turquia, a queda do Império Hitita criou um vácuo de poder que levou ao surgimento de novos reinos e estados menores, como os frígios e lídios. No Levante, as cidades-estado cananeias enfrentaram invasões e mudanças culturais que afetaram suas estruturas sociais e políticas. Desenvolvimento da cultura grega arcaica. No final do período das trevas e começando o período arcaico, houve uma recuperação gradual na Grécia. O surgimento das cidades-estado polis, como Atenas e Esparta, e a revitalização do comércio e da escrita ajudaram a estabelecer as bases para o florescimento da civilização grega clássica. A escrita foi recuperada com o alfabeto grego, e novas formas de organização social e política começaram a surgir. Resumindo, o século XVIII AD no Mediterrâneo foi um período de colapso e transformação para várias civilizações importantes, seguido por um período de transição que levou ao renascimento cultural e político na Grécia. Esse período turbulento desempenhou um papel crucial na formação das estruturas sociais e políticas que caracterizariam a Grécia e outras regiões no futuro.